Eu não acho que o Constantino seja um malandro dissimulado. Eu acho legitimamente que ele só não sabia que o Vorcaro tinha qualquer controle sobre a Entry. Na verdade, até hoje a gente não sabe o grau e como que se dava esse controle. Eu acho que o Constantino sequer sabia que o Vorcaro ia ser preso. Eu arrisco dizer que talvez ele não soubesse nem quem era o Vorcaro. Apesar dele dizer que todo mundo já sabia que ele era um picareta. Eu não sabia quem era Vorcaro. Vocês da audiência já sabiam quem era Vorcaro no início de 2025? Sejam absolutamente honestos. Agora, admitir o óbvio é coisa de malandro dissimulado? No final das contas, a história é sempre a mesma. As pessoas que cobram que o Flávio Bolsonaro deveria saber quem é o Daniel Vorcaro antes da sua prisão, ou elas tinham uma relação com o Vorcaro que a gente não sabe qual é, ou então elas são hipócritas, que também não sabiam quem era o Daniel Vorcaro. Como vocês estão me dizendo no chat, e tá na tela aqui, que vocês não sabiam. Eu não sabia. E isso é um problema. Isso é um problema. É um problema de difamação. Porque, embora o Constantino tenha uma audiência cada vez menor e esteja se tornando cada vez menos relevante num processo acelerado de Reinaldo Azevedação, ele ainda reverbera um discurso que tem contaminado parte da população. Sim, esse discurso falso, difamatório, está ajudando o PT. Está ajudando o Lula. As pessoas que nós esperávamos que estivessem na nossa trincheira estão na trincheira do lado de lá, dizendo que, como sempre, são muito independentes. A pesquisa Quest de ontem, com todas as ressalvas que precisam ser feitas sobre a Quest, eu queria ter feito parte do programa de ontem sobre isso, mas a pesquisa Quest ontem mostra o inegável estrago feito por essa narrativa. Combinado, obviamente, a já exaustivamente criticada estratégia de jirico de comunicação do Flávio durante o escândalo. Mas se vocês forem na página 77 da pesquisa, vocês verão que 65% acham que o Flávio errou ao pedir daniciamento para o Daniel Vorcaro. E não somente isso. Mesmo sem que houvesse maneira possível dele saber dos escândalos em relação ao Vorcaro, que seriam tornados públicos vários meses depois, 62% dos entrevistados responderam que o Flávio sabia que o Vorcaro estava envolvido em corrupção. A mesma narrativa encampada pelo PC7 e pelo Constantino. Eu não sei como reagir a isso. Apesar desse esforço hercúleo da mídia, do PT e dos aliados dele em usar o caso do Master para fazer esse wrap-up smear e prejudicar o Flávio, que em algum grau foi bem sucedido, um dos assuntos que tem de fato dominado a discussão na internet de forma consistente é a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelo governo Trump, justamente após a intervenção que nós fizemos com o Flávio Bolsonaro no assunto. O PT e o Lula não querem que a gente fale dos meninos deles, mas se você reparar, até os programas de humor, mesmo os programas de humor de esquerda, como o Porta dos Fundos, por exemplo, já começaram a fazer sketch de piada sobre o assunto, o que mostra que realmente a coisa entrou no imaginário popular. Eu sempre digo isso, quando você começa a ver piada sobre Magnitsky no show do Murilo Couto, sem quer que seja, a piada, ela pressupõe que o assunto já se tornou de domínio público. Mesma coisa com Porta dos Fundos, fizeram uma sketch até divertidinha, com um cara vestido de até meio racista essa piada, né? O cara vestido de árabe ali, ou talvez de muçulmano, talvez seja islamofóbica essa piada do Porta dos Fundos, não sei, mas na boca vestido de terrorista muçulmano. Então, é sinal de que isso já entrou no imaginário popular, né? E esse é um tema que dificilmente vai perder força até as eleições,
Por quê? Porque ele tem muitas ramificações em termos de consequências. Pode ser, por exemplo, que nós tenhamos os primeiros indivíduos com os vistos cancelados até as eleições, empresas grandes sendo alvo dessas sanções, ou bancos e empresas do mercado financeiro sendo afetados diretamente por causa da designação. Então, quem tiver ligação com esses grupos, inclusive, deveria abrir o olho. E, de fato, eu acho que tem muita gente preocupada. A gente já falou aqui diversas vezes sobre como uma porção relevante, ninguém sabe o tamanho ao certo da economia brasileira, está ligada a movimentações financeiras ligadas ao tráfico de drogas. Na Operação Carbono Oculto, o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse que só entre 6 fintechs ligadas ao crime organizado, mais de 26 bilhões, bilhões de reais foram movimentados. Sendo que uma delas movimentou 1 bilhão em dinheiro vivo, o que nem deveria ser possível para uma fintech. Então, assim, essa é a realidade no Brasil. E quando as autoridades falam abertamente que essa designação vai ter consequências econômicas no Brasil, colocando o combate ao crime organizado como algo negativo, elas estão admitindo que há leniência por parte dos bancos, das fintechs, das empresas brasileiras em relação a esses grupos, em relação ao dinheiro de sangue dessas organizações que são lavados na nossa economia para beneficiar traficantes e terroristas globais. Essa leniência estava tão boa para os empresários envolvidos que hoje saiu uma reportagem no Metrópolis com o título "Empresariado pessimista com articulação sobre facções dos Estados Unidos". Eu não posso crer que uma notícia dessa saia abertamente no jornal, mas leiam. Empresários brasileiros que têm conversado com parlamentares e integrantes do governo dos Estados Unidos para tentar reverter a medida adotada na gestão de Trump, que enquadra facções criminosas como organizações terroristas, estão mais pessimistas do que nunca. Porra, esses caras estão mais pessimistas do que nunca, ergam os braços, nós estamos mais otimistas do que nunca, né? Segundo eles, os lobistas dos traficantes, há pouco avanço nas tentativas e as conversas permanecem travadas. A medida anunciada no mês passado classifica o CV e o PCZ como organizações terroristas. Desde o anúncio, empresários brasileiros passaram a se mobilizar para tentar reverter a decisão que pode impor impacto econômico e aumentar a burocracia para o setor produtivo nacional. Até empresário, gente, veio aqui aos Estados Unidos tentar reverter a medida. É um atestado do que eu disse agora há pouco sobre dinheiro de sangue sendo lavado na nossa economia. Isso precisa mudar. O negro não pode querer ganhar dinheiro com o sangue das pessoas mais fodidas do Brasil. Aliás, já está mudando, né? E por isso que a gente tem trabalhado tanto. Veja, por exemplo, essa reportagem da Folha de São Paulo, publicada na semana passada, que mostra um pouco dos efeitos dessa designação já acontecendo. Veja a notícia. Mudança de status de PCC e Comando Vermelho leva empresas a vasculhar conexões para evitar a punição dos Estados Unidos. Diz o texto: preocupados com o novo enquadramento do PCC e do CV como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos, as empresas brasileiras iniciaram uma varredura para identificar parceiros que possam ter alguma conexão com as facções, sejam clientes, fornecedores ou prestadores de serviços, segundo especialistas consultados pela Folha. Desde o anúncio da nova designação, a rotina ficou mais agitada nos escritórios de advocacia e consultoria. O trabalho mais que dobrou nas áreas que tratam de compliance. A gente sempre fala aqui de compliance, né? A reportagem explica o termo que define o conjunto de práticas adotadas por uma empresa para garantir a atuação de acordo com as leis. De acordo com relatos feitos à reportagem, a nova designação das facções como terroristas entrou em vigor nessa sexta-feira. A bobagem não devia estar aqui. As atividades consideradas mais vulneráveis são aquelas cuja presença das facções já foi identificada pelas autoridades brasileiras. Sempre falei disso aqui. Vendas de combustíveis, incluindo não apenas gasolina, diesel, mas também botijão de gás e etanol, logística de transporte, defensivos agrícolas, construção e venda de imóveis, ouro e bet. A bet é a mesma que o Lula botou sigilo de 100 anos. Na linha de frente está o setor financeiro, cuja cadeira inteira é suscetível a escrutínio. Bancos, corretoras, gestoras, instituições de pagamentos, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, incluindo grandes conglomerados e fintechs. Como o dinheiro
de pessoas e empresas passa pelo sistema financeiro, ele é considerado o melhor caminho para chegar a suspeito, explica Lúcia Hauptmann, CEO e fundadora da Prada Assessoria, escritório de investimento que produziu um relatório sobre o impacto das medidas no setor financeiro. Muitas empresas do setor imobiliário, por exemplo, venderam apartamento para membros do PCC, e por serem nacionais, não seriam alcançados pelos Estados Unidos, mas elas têm contas em bancos com conexões americanas. Vejam os comentários. A coisa toda é ruim porque é unilateral, mas era inevitável se a gente tivesse feito a lição de casa. Tivemos operações como carbono oculto, diz Hauptmann. Agora o Trump pode criar uma salada misturando segurança nacional, comércio exterior, geopolítica, interesses econômicos, terras raras e apoio à direita no Brasil. Veja que coisa, né? Você não poder vender o seu apartamento, sua construtora, vendendo apartamento para traficantes do PCC, que coisa horrorosa, que triste. O Trump é muito malvado. As pessoas estão descontroladas, as pessoas assumiram no Brasil que é normal o dinheiro do crime. Por que essas empresas só passaram a se preocupar agora? Contribuir para lavar dinheiro do PCC e do CV não era algo ruim até ontem, mas quando começa a mexer no bolso deles, agora é. Antes ninguém estava nem aí para a origem dos recursos, fazendo vista grossa. Agora está todo mundo preocupado. Eu falei que eu vim para infernizar a vida de vocês. A gente veio para fuder a porra toda. É só esse o objetivo.